tarde. Hoje estamos de volta aqui na nossa terra. Confesso que estou sentindo um pouquinho da falta da nossa cinegrafista e vai ser meio complicado a gente gravar como a gente estava gravando, né? Vídeos com maiores extensões, porque o braço vai cansar. Mas nós estamos aqui hoje para meditar um pouquinho enquanto nós caminhávamos ali, né? O Espírito de Deus veio falando ao nosso coração e eu senti vontade de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Ele colocou dentro de nós, colocou na nossa alma, colocou no nosso pensamento. E esse lugar aqui é um lugar especial para mim também, porque já há muitos anos nós caminhamos aqui nessa localidade, é o Corredor Esportivo na Ilha do Governador. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho, porque ao fundo aqui a gente vê, hoje está meio nublado, né? Mas a gente contempla as serras de Petrópolis, Teresópolis. Vou ver se eu consigo virar aqui um pouquinho para vocês. Ali ao fundo nós temos as serras de Petrópolis e Teresópolis, hoje um pouco encoberto, com bastante nuvens encobrindo as serras. Pro lado de cá a gente vai ter o aeroporto, bem ao fundo ali onde tem aquela mata aparecendo. E aqui a turma caminhando. É o nosso local de caminhada e onde nós aproveitamos também para falar com Deus. Vocês viram um pouquinho do nosso local, né? Onde nós costumamos fazer nossas atividades físicas e onde por muito tempo também se tornou nosso local de oração, nosso local de busca, nosso local de comunhão com Deus. E enquanto nós estávamos caminhando ali, o Espírito Santo de Deus ministrava ao nosso coração, enquanto nós olhávamos para essa água que se movendo. E Deus falava ao meu coração sobre Gênesis 1 e 2, e que nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma questão bíblica ali bem profunda entre o primeiro versículo e o segundo de Gênesis, porque tem um acontecimento, fatos, né, que ocorreram entre o primeiro e o segundo. E a Bíblia, quando ela foi escrita, a preocupação de quem começou a organizar tudo não era de colocar na ordem cronológica em que situações ou que os fatos ocorriam, mas simplesmente foi registrado. E quando ela diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, tem um ponto final. E essa palavra que se traduz por criar, ela vem do termo bara, no hebraico, que significa criar do nada, mas também significa uma obra perfeita, significa uma obra completa, significa uma obra plena, uma obra acabada. E interessante que é como se tivesse dado um resumo, algo que tivesse totalmente completo, né? E no versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Diz que a terra era sem forma, um pouco antes vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E essa palavra que se traduz por vazia, ela quer dizer caos. Parece que tem um paradoxo entre o primeiro e o segundo versículo, porque no primeiro diz que ela era uma obra completa, uma obra perfeita, uma obra pronta, mas no segundo diz que era sem forma e vazia. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais ali, né, vou deixar aqui um pouquinho mais para vocês verem essa paisagem linda aqui que nós estamos ao fundo. Quando ela diz que era sem forma e vazia, dá a entender que aconteceu algo entre o primeiro e o segundo versículo. E quando a gente estuda mais profundamente, a gente vai saber que realmente entre o primeiro e o segundo versículo acontece ali
a queda de Lúcifer, né? Que veio para destruir, para arrebentar, para arrasar com a criação de Deus, veio para implantar a sua destruição, porque ele já tinha sido destronado, ele já tinha saído, né, do trono, da presença de Deus, e ele veio então para destruir toda a criação de Deus. E isso nos faz refletir em algumas coisas, né? E foi o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Não importa o caos, não importa a destruição feita muitas vezes por Satanás nas nossas vidas. Não importa quantas vezes ele tentou nos destruir. Não importa quantas vezes ele vem em cima daquilo que Deus tem construído, daquilo que Deus faz. Não importa, porque o Espírito de Deus sempre vai se mover sobre o caos. E é isso que o livro de Gênesis, nos primeiros versículos, diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê aqui, olha, o vento, a gente vê o vento se movendo, a gente vê as águas se agitando, e isso nos dá a certeza que mesmo que haja o caos, que mesmo que haja destruição, que mesmo que não haja condição ou possibilidade alguma, o Espírito de Deus sempre vai se mover sobre a face das águas. A gente poderia exemplificar as águas aqui como as nossas vidas. Eu não sei como estão as águas da sua vida, eu não sei se elas estão agitadas, eu não sei se elas estão paradas, eu não sei se as águas estão sujas, eu não sei se as águas estão limpas, mas a verdade é que o Espírito de Deus sempre se move sobre a face das águas e sempre vai se mover. Por mais que tentem impedir, por mais que tentem atrapalhar, por mais que tentem fazer tudo contra aquilo que Deus criou e que é perfeito, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que vem da parte de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Mas muitas vezes o diabo ele vem em cima daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável e tenta destruir. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque mesmo que o diabo tenha tentado já desde o início instaurar o caos na criação de Deus, instaurar o caos naquilo que Deus havia planejado para a humanidade, naquilo que Deus havia planejado para o ser humano, Deus veio e restaurou tudo. E ele começa então a organizar tudo aquilo que o diabo havia destruído e começa a pôr ordem na casa, né? Ele faz as estrelas, ele faz os animais, ele cria todas as coisas, mas o que eu quero me deter é no versículo que diz que disse Deus: haja luz e houve luz. Então mesmo naquele caos ali, mesmo naquela situação que parecia estar tudo acabado, Deus chamou a existência a luz. Deus é luz e nele não há trevas. E é por isso que nós somos chamados também a ser luz, porque quando nós somos luz, onde tem um caos estabelecido pelo inimigo, tudo começa a ser iluminado, tudo começa a ser clareado. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem segue Jesus, por mais que o diabo tente contra a sua vida, mesmo que o diabo faça um caos, né? Assim como foi no início da criação, quem segue a Jesus sai desse caos, porque ainda que esteja no fundo do poço, a luz de Jesus vai e ilumina as densas trevas, as trevas mais profundas, e levanta e tira lá da escuridão, tira do lamaçal e faz com que os nossos pés sejam como os da corça, porque ele ilumina os nossos caminhos e ele nos faz andar nos lugares altos. Deus nos chama para sermos luz, Deus nos chama para sermos seus servos, iluminar este mundo, sermos trevas. Nós devemos resplandecer como astros, né? No meio da escuridão desse mundo, das trevas do pecado. E Jesus nos chama também para fazer a diferença na terra. Essa é a palavra que veio ao meu coração enquanto eu estava ali caminhando. E ele mandou que a gente gravasse esse texto, principalmente que fique esse versículo: o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, e quando o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, nenhuma escuridão permanece,
Nenhuma treva pode permanecer onde a luz brilha. E a luz do Senhor está brilhando sobre nós. A luz do Senhor está brilhando sobre o mundo. A luz do Senhor está brilhando sobre os nossos corações e vai continuar brilhando. E nós brilharemos e nós levaremos a luz para todos quantos necessitam da luz do Senhor, da palavra desse Deus Criador, da palavra desse Deus que traz à existência aquilo que não existe, da palavra desse Deus que reconstrói onde o diabo pensou que tivesse destruído, desse Deus que faz tudo novo, porque tudo novo Ele quer fazer na nossa vida. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Então não importa o quanto o diabo tentou bagunçar as nossas vidas, não importa o quanto Satanás tentou destruir o plano e a criação de Deus, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, que Deus abençoe a sua vida, e não importa o quanto a sua vida esteja aparentemente destruída, nosso Deus é aquele que entra e faz tudo novo, tudo novo. Ele quer fazer tudo novo na minha vida, Ele quer fazer tudo novo na sua vida, e nós vamos andar e viver em novidade de vida, porque quem tem é o Senhor, quem serve esse Deus Criador, que do nada fez tudo, anda em novidade de vida. Você está cansado de viver tudo velho? Você está cansado de ver tudo destruído na sua vida e não saber mais por onde sair? É só confiar no Senhor, porque quando nós confiamos em Deus, todas as nossas impossibilidades, Ele transforma e traz à realidade as coisas novas que nós desejamos e que são impossíveis aos nossos olhos. Eu estou falando essa palavra porque muitas vezes eu vim caminhar aqui e eu passei por um período de dificuldade durante um ano mais ou menos, onde eu tive uma inflamação séria nas articulações e muitas vezes eu chorava porque eu gostava de vir aqui caminhar, de falar com Deus aqui nessa localidade, nessa região, aqui no corredor, e durante muito tempo eu fiquei privada desse privilégio. E quantas vezes eu orava e eu falava com Deus: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir mais fazer as caminhadas, porque eram muitas dores que eu sentia. Mas o Espírito do Senhor se moveu sobre a minha vida. O Espírito do Senhor se moveu sobre o meu caos. O Espírito do Senhor se moveu sobre aquela minha triste realidade, e onde não existia mais condição, o Senhor trouxe à existência aquilo que aos meus olhos era impossível. Então Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que pode todas as coisas, e Ele se move sobre o caos das nossas vidas. Quantas vezes minha vida já esteve nessa situação de eu achar que era um caos, que estava tudo perdido, e eu vi Deus se movendo, eu vi o Senhor se movendo, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que confiam nele, porque o Espírito do Senhor se move sobre o caos, o Espírito do Senhor se move sobre a face das águas. E é necessário muitas vezes a gente parar, como eu falo sempre nas gravações, para meditar um pouquinho na natureza, para meditar naquilo que o Senhor tem nos dado, naquilo que Ele tem colocado à nossa disposição, porque muitas vezes nós ficamos esperando Deus falar conosco de forma tão extraordinária, nós ficamos esperando Deus falar conosco assim de forma estrondosa, nós esperamos que Deus faça trovejar, que Deus faça estrondar, que Deus faça aparecer um anjo. E muitas vezes Deus está querendo falar com a gente de forma tão simples. A gente tem que ter um coração sensível, a gente tem que deixar o coração sempre aberto para que o Senhor fale conosco da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, e que nós possamos deixar o Espírito de Deus se mover sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, sobre as circunstâncias e adversidades que nós temos passado, sobre os problemas que nós temos enfrentado, porque problemas todos nós temos. Às vezes nós olhamos para a vida de um, nós olhamos para a vida de outro e a gente simplesmente acha que não passam por dificuldades, que não tem problemas. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Hoje, especialmente, também vim aqui nesse local de refrigério para agradecer a Deus. Depois de 2 anos fora, da nossa cidade, depois de 2 meses fora da nossa cidade, nós estamos de volta.
Hoje nós não pudemos estar lá no jardim de oração e era o meu desejo, mas sendo impossível estar lá humanamente falando, nós viemos para cá, para caminhar, falar um pouco com Deus, desfrutar da presença dEle, desfrutar da sua natureza, desfrutar da sua glória e render louvores a Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Independente das situações, independente dos problemas, independente de tudo aquilo que a gente passa na nossa vida pessoal, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu tenho aprendido isso com o decorrer dos anos e tenho procurado passar para todas as pessoas que convivem com a gente que nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos entender que por mais que exista o caos, como nós falamos no início, né? No segundo versículo aí de Gênesis, a terra era sem forma e vazia, palavra que se traduz por vazia é caos. Por mais que existam os caos na vida que nós enfrentamos, nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor e entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É difícil agradecer a Deus quando tudo vai mal, é mais fácil a gente agradecer quando vai tudo bem. Quando todas as situações são favoráveis, mas é muito difícil a gente conseguir agradecer ao Senhor quando nós estamos passando pelos percalços da vida. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, é libertador quando a gente consegue agradecer ao Senhor por todos os problemas, por todas as dificuldades, pelas enfermidades que nós passamos, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. E o mar me ensina também, né? Nós vemos a água batendo aqui, olha. Por mais que haja dias em que essas águas avancem um pouquinho mais aqui na areia, elas têm um limite. E nós podemos ter a certeza que assim como Deus colocou a areia como limite da água para que ela não avance, Deus também sempre vai colocar um limite nos nossos problemas. Deus sempre vai colocar um limite nas nossas provações. E nós temos uma certeza escrita na sua palavra de que nós não seremos provados além das nossas forças. O Senhor sabe até onde a gente pode, Ele sabe até onde a gente aguenta e Ele não nos deixará ser provados além da nossa própria capacidade de suportar. Mas uma coisa nesse tempo, como eu falei com vocês, né? Fiquei 1 ano sem poder fazer essas caminhadas, com inflamação em todas as articulações praticamente, inflamação no calcanhar, inflamação no joelho, inflamação na coluna. Em todas essas aflições, em todos esses momentos eu vi a mão de Deus sobre mim. Em momento algum eu duvidei de que Ele pudesse me tirar daquilo. Tinha momentos que eu pensei que eu não fosse suportar, mas o Senhor sabia até onde eu podia. E quando eu não podia mais, Ele estendeu as mãos para mim e Ele me deu a vitória e Ele me concedeu a graça de estar podendo andar, caminhar e de um lado para o outro, porque o Senhor sabe até onde a gente pode suportar. Então vamos agradecer a Deus por todas as coisas e guarde isso no seu coração. Por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as lutas, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe até onde você pode, Deus sabe até onde você aguenta. E a palavra nos diz que as mesmas aflições que nós passamos se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Então essa palavra me consola, porque não somos só nós, não sou eu, não é só você. Muitas pessoas ao redor do mundo estão passando pelas mesmas coisas, até por situações piores, mas dão graças a Deus e não deixam de acreditar nele. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Até mesmo acreditar que o Espírito de Deus se move sobre o caos que o diabo tenta estabelecer sobre as nossas vidas. Não importa o caos, se é financeiro, não importa se o caos é na saúde, não importa se o caos é na família, não importa em que área, o Espírito de Deus sempre vai se mover sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz e que Ele nos ajude, e que Ele nos dê força, e que Ele nos segure pelas mãos nos momentos de dificuldade, onde as águas se agitam, onde o caos se estabelece,
e muitas vezes a gente não consegue ver, mas as mãos do Senhor estão movendo as águas. Que Deus agite as águas da sua vida e que dê a vitória que você precisa. É o desejo do nosso coração. Que Ele te abençoe. Amém.